Bom dia, povo de Deus em toda a terra. Minha alegria nesse momento é ter o privilégio de compartilhar a porção da palavra de Deus, que é vida e luz para nossos caminhos. Nossa meditação hoje está em Lucas 14, 34 e 35, que nos diz assim: O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus comparou seus discípulos com o sal. Eles eram para o mundo o que o sal é na vida diária. Tempera a comida, impede o aumento da corrupção, provoca sede, realça o sabor. Portanto, seus seguidores acrescentam tempero à sociedade humana, servem como conservantes e fazem com que os outros almejem a justiça descrita nos versículos anteriores. Eu descobri ainda que o sal tinha várias utilidades no mundo antigo. Realçava o sabor, como eu já citei, preservava alimentos e atacava ervas daninhas. O que restava após a remoção do cloreto de sódio era inútil. O sal também era usado para purificar e preservar, para efetuar alianças e para realçar o sabor dos alimentos. O sal que perde o sabor se torna inútil e insípido. Se o sal vier a ser insípido, como o texto vai dizer, como restaurar o sabor? Não há nenhuma maneira de restaurar o verdadeiro gosto natural. Uma vez insípido, o sal para nada mais presta, é jogado pelo caminho afora. O sal é uma imagem de um discípulo. Há algo saudável e louvável numa pessoa que vive dedicada e sacrificialmente para o Senhor. Mas depois lemos sobre o sal que se torna insípido. O sal, moderno para uso doméstico, não pode tornar-se insípido porque é sal refinado. Mas nas terras bíblicas, muitas vezes o sal era misturado com várias formas de impureza. Assim era possível para o sal ser estragado e um resíduo ficar no receptáculo. Mas esse resíduo era inútil, nem podia ser usado para fertilizar a terra. Tinha de ser descartado. As boas ações dos discípulos exercerão profundo impacto sobre o mundo ao redor, para a glória de Deus. Daí o apelo de Jesus: não façam nada que possa pôr em risco esse impacto positivo. Quando nós lemos esses textos que fazem essas comparações, é muito interessante nós procurarmos na própria palavra de Deus de que maneira poderíamos encontrar ações que se tornaram concretas no dia a dia, em algum momento, nas narrativas bíblicas. E pensando então sobre esse texto, eu me lembrei de um relato muito interessante que sempre mexe com a minha própria história, que é o registro que está em 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3, quando vai nos dizer que havia naquela cidade 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército
com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O que é que aconteceu, né? Houve um cerco contra o exército, contra o próprio Israel, que durou 6 meses. Ninguém saía, ninguém entrava. E num momento como esse, a população estava toda morrendo de fome e esses 4 leprosos, então, decidiram pernoitar pelo acampamento arameu. E quando eles se aproximaram lá, houve como que um barulho de um grande exército que estava chegando. Os arameus correram, abandonaram o seu próprio acampamento, deixando para trás cavalos, comida, roupa, prata, ouro e tudo que eles tinham. E esses 4 leprosos, então, ao chegarem, puderam constatar e ali eles puderam então se alimentar e começaram então a enterrar todos os tesouros que eles estavam encontrando pela frente, até que eles perceberam que era um dia de boas notícias e que eles não poderiam ficar calados, que eles não poderiam ficar ali. Então eles decidiram voltar e anunciar à cidade que Deus finalmente viera em socorro de todos. Esse relato, ele sempre me impressiona, porque eles poderiam ter ficado calados, eles poderiam ter ficado com tudo que eles tinham encontrado ali no acampamento arameu, e eles decidiram voltar, anunciar a cidade e trazer vida e esperança para todos os que estavam morrendo de fome e de necessidade. É dessa forma que eu entendo que o sal está para a vida de um discípulo, como a vida de um discípulo está para ser testemunha do poder, da graça e da grande glória de Deus, que deseja salvar, restaurar e restabelecer com a humanidade um plano de amor e de caminhada próxima, de um relacionamento profundo. E essa é, pois, hoje a nossa reflexão de que nós somos o sal e a luz no mundo que precisa ter sabor, ser preservado e também ter a sua oportunidade e através desse brilho a escuridão possa finalmente ser dissipada. Nós somos chamados a sermos o sal e a luz do mundo. Vamos, pois, a nossa missão, levando ao mundo essa pérola que é o Evangelho, as boas notícias do Reino de Deus. Grande abraço da pastora Betinha. Amém.